Oi pessoal, tudo bem? O problema é o seguinte, fui tomar banho agora e descobri que o chuveiro estava sem esquentar. Certamente a resistência estava quebrada, por isso não estava esquentando. Abri o chuveiro e de fato ela tinha se partido. Então, como eu não estou afim de ir lá na loja comprar outra, eu vou consertar, tentar refazer essa resistência para que volte a funcionar. Então, a gente precisa primeiro entender como é que funciona a resistência de um chuveiro elétrico. No caso dessa resistência, que é da FAME, ela tem três terminais. Esse e esse. Toda resistência, ela tem duas fases. A fase de baixo e a fase de cima. Elas são divididas aqui, nesse ponto. Então, a resistência de baixo, ela vai dar uma temperatura de aquecimento. A resistência de cima vai dar uma um pouco mais alta do que a segunda, do que a primeira. E a terceira temperatura, no caso, esse chuveiro ele tem quatro temperaturas, contando com a temperatura fria, né? Ele tem três temperaturas de quente, então a primeira temperatura seria para essa resistência aqui, a segunda para essa, e a terceira seria as duas juntas. Então a primeira esquenta um pouco, a segunda esquenta mais, e a terceira são as duas juntas que vai dar um aquecimento o máximo, né, da resistência. Então, nesse terminal aqui, terminal da direita, ele tem um filamento que vem por dentro e ele se liga ao início da resistência aqui, no caso, o início da primeira resistência, certo? O segundo terminal, que é o oposto da esquerda, ele vai se ligar com o final do filamento aqui. O filamento enrola todinho, chega aqui, ele conecta com esse terminal. E o terminal, esse do meio aqui, que é o terceiro, ele desce até o meio da peça, aqui, até aqui, com dois filamentos, e sai nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui. Aqui. Então, um filamento vai ser o terminal da primeira resistência, e o outro filamento vai ser o início da segunda resistência, que vai terminar aqui. Então, para a gente desmontar, aliás, essa resistência, essa estrutura é uma das melhores para você recondicionar, porque ela se divide e você consegue retirar a resistência antiga para reconectar os novos. Então, quando você, no caso dessa, você vai desmontar, é interessante que você veja todos os encaixes, para quando você tiver que remontar, você saber o que vai acontecer, né? Então você vê que ele toda ela é feita com encaixes, né? Mas eles têm umas guias para facilitar o pessoal na hora da montagem. Aqui mesmo é uma guia que mostra como essa parte de cima vai se fixar na segunda, né? Então quando você retirar, fica atento que sempre tem esses guiazinhos. Então quando você for remontar, você vai colocar exatamente nesse ponto, né? Então a parte de cima da resistência. A segunda parte a gente consegue ver os terminais com maior detalhamento, né? Então o terminal, todos eles descem pela parte interna da peça, né? Nesses três orifícios eles descem, né? Então para você desmontar, lógico que você vai destruir o restante da resistência, né? Para ter que remontá-la. Com um pouco de força você consegue tirar. São três travazinhas que tem segurando uma peça na outra. Segurando nessa daqui. Repare que aqui também tem um guia, né? Esse guia vai ficar exatamente nesse lugar aqui, quando for remontar, né? Ó. Então o que é que você faz? Você desmonta ela, retira o resto das resistências que tem, dá uma lavada, é o ideal. E aí, se você tiver restos de outras resistências guardadas, ou às vezes até uma resistência de secador elétrico que parou de funcionar, você pega a resistência do secador, deixa eu ver se eu tenho um aqui. Pronto. Essa é uma resistência de secador de cabelo. Você pode usar ela no chuveiro.
Inclusive ela vai durar bem mais do que a resistência que vem no chuveiro, né? Aliás, é mais cara. A liga do metal, ela é muito mais forte, muito mais resistente à corrosão. Então você pode usar uma resistência dessa, que é do secador, na resistência do chuveiro, né? Mas eu não vou usar ela hoje não. Fica para outro vídeo. Vou usar restos de outras resistências que se partiram. Aqui tem uma estrutura lavadinha que ela tá limpinha aqui, é exatamente idêntica à outra, né? Vocês estão vendo? Então, tem uns pedaços de outras resistências aqui. Então, quando você encontrar esses pedaços assim, quando ela se parte, porque a corrosão enfraqueceu o filamento, e aí ela acaba se partindo quando vem um aquecimento. São pedaços de resistências. Os pedacinhos menorzinhos assim você não reaproveita porque são muito pequenos, né? Aqui tem até de outro secador que eu utilizei. Então, quando a resistência está aos pedaços, como essa daqui, aí você consegue conectar. É simplesmente colocar assim, ó, sobrepõe. É evidente que quando você faz uma gambiarra como essa, a sua resistência ela vai esquentar um pouco mais. Mas para quem não está querendo ir na loja comprar, vem bem a calhar. Então você só vai colocar um conjunto de espiras sobre o outro e apertar, e você refaz as conexões. Esses pedaços menores de resistência a gente vai utilizar para fazer a conexão com os terminais. Então você dá uma esticadinha assim para ele se transformar em um arame, para que você possa fazer os contatos. É bom utilizar uma luva para trabalhar com essas resistências, porque nessa manipulação você pode se machucar, uma resistência furar um dedo, ou quando você está esticando assim, ela cortar o seu dedo. E aí é melhor que você use luvas. Uma como essa aqui, são luvas de limpeza, de látex. Elas vão servir bem porque permitem que você continue com um contato com a peça sem perder quase o tato, né? E permite que você tenha movimentos mais precisos do que uma luva mais grossa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai restabelecer os contatos, iniciando pelo o contato do meio, que vai sair aqui. Ele vai ser o início do segundo enrolamento, da segunda resistência, e vai ser o final da primeira resistência. Então, esse contato, ele origina-se aqui, ou finaliza-se aqui, né? Então vou usar um pedaço de arame, que não precisa ser muito grande. Esse vai servir perfeitamente. Lembra que é daqui na parte de trás? Ficar difícil você enrolar nesse ponto, que é onde ele vem originalmente de fábrica, você vai tentar enrolar na parte do contato. Legal você colocar só em um, porque se você colocar nos dois, quando você enrolar o arame, vai prender demais aqui. Pode ser que quando você fizer o contato lá no chuveiro, ele parta o arame, né? Então você coloca só em um, faz um giro para ele ficar bem amarrado.
vai colocar por aqui. Pronto, já fizemos o contato. Vamos fazer laçamos apenas um dos dois. Vocês sabem que chuveiro elétrico em alguns países é proibido, né? O Brasil é que utiliza muito, mas em alguns países chuveiro elétrico é proibido, por questões de segurança. Então todo cuidado é pouco. Agora vamos fazer o terminal que vai conectar o final da resistência. Pronto, quando a gente refaz essa parte de cima, a gente já pode colocar a cobertura. Lembra? Colocar o guia. Vejam que ele aparece aqui, ó. Então agora vamos colocar a parte de cima com os terminais na estrutura para a gente refazer as resistências. Então lembra que toda peça vai ter uma guia, né? Aqui, ó. Aqui está marcando o guia, onde vai se conectar nessa peça aqui. Então a conexão dela é exatamente nesse ponto, ó. Certo? Então a gente sabe como vai encaixar. Tá aqui. Então vamos colocar pelas passagens os terminais.
terceiro e último. Pronto, estabelecidos os 3 terminais, vamos colocar a resistência e conectá-los. Então, a primeira resistência, vamos ver se esse pedaço aqui é suficiente. Pronto, dá certinho. Vai conectar a primeira resistência no final. Vamos ver se na segunda esse daqui vai servir. Então ele começa aqui. Dá a volta. Vai servir muito bem. Tira o pedacinho que está sobrando. Vamos colocar a conexão do início da primeira resistência. Pronto, está bem preso. É interessante que uma volta não encoste na outra, porque aí se ela encostar ela vai diminuir o comprimento da resistência. Em vez dela vir daqui até lá, ela vai contar daqui para frente. Pronto. Tem um pedacinho sobrando. Vamos partir. E a gente vai conectar uma das duas apenas, né? São duas. Vai conectar uma das duas. Se deixar apenas assim, ele vai fazer a conexão sem problema. Vamos dar mais uma volta, só por garantia. E agora vamos colocar a segunda resistência.
Dizem que a gente enrica pelo que a gente não gasta, não é pelo que a gente ganha. Uma resistência dessa é em torno de R$ 15. Bom, eu não vou enricar com- juntando os 15 reais de todas as resistências da minha vida. Mas não gasto quinze reais. Tem também o combustível de ir até a loja para comprar a resistência, apenas a resistência, né? Sem falar do estresse de pegar o trânsito, o tempo que eu estou gastando aqui talvez fosse o mesmo que eu gastaria para ir comprar uma resistência, mas é um tempo que está sendo pago pelos 15 reais da resistência. Tá aí a resistência refeita. Vou lá tomar o banho. Valeu, pessoal. Abraço.